Oi, tudo bem com você? Eu sou a Navi e eu queria falar sobre o que você tem em mãos hoje. Hoje foi um dia longo, mas muito divertido. Eu acordei às 5 da manhã e agora são 8 da noite. Eu estou esperando meu milkshake e eu fui para outra cidade fazer um treino de dança em outra igreja e foi muito divertido. E a palavra de hoje que estava sendo ministrada falava sobre o que nós temos em mãos e sermos gratos sobre o que temos em mão. E enquanto a pastora estava lá pregando, na mesma hora me deu muita vontade de gravar sobre isso e falar sobre. E é o que eu quero fazer aqui agora. A passagem de hoje em questão foi a multiplicação de pães, que está lá em João 6, do versículo 5 ao versículo 10. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que aproximava, Jesus disse a Felipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Eu acho muito interessante no versículo 6, que diz que Jesus fez essa pergunta já sabendo da resposta, já sabendo o que ia acontecer depois daquilo. Porque muitas vezes a gente é provado pelo Senhor com essas perguntas. O Senhor fica: o que você... Eita, come cabelo não, garota. Eu tô com tanta vontade de comer um doce que o cabelo simplesmente... Enfim, às vezes nós chegamos para Deus com um problema e Deus nos rebate com outra pergunta, nos perguntando: o que você vai fazer agora? O que você vai fazer com isso? O que nós podemos fazer juntos sobre isso? E muitas vezes Ele só pergunta isso para me incentivar e te incentivar a pensar sobre a grandeza dele e pedir ajuda dele. Muito antes do problema surgir, Ele já tem uma solução, porque o Senhor é a solução de todos os nossos problemas e nós temos Ele para cada situação. O Senhor já sabe como vai solucionar o seu problema, Ele já sabe qual é a solução, Ele já sabe o que vai acontecer no final, mas eu e você não sabemos. E é aí que está a graça do negócio, porque a gente precisa desenvolver essa confiança e maturidade espiritual no Senhor. E como que a gente vai desenvolver isso se não formos colocados à prova? Algumas provas acontecem na nossa vida justamente para que a gente possa desenvolver essa perseverança e essa fé que Deus, Ele continua sendo o Deus que multiplicou pão e peixe. Esse mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão é o mesmo Deus que está na sua vida agora e Ele é capaz de resolver todos os seus problemas. Mas não é um Deus que quer que você seja passivo, Ele é um Deus que quer que você participe com Ele da mesa. Ele é um Deus que quer que você tenha relacionamento com Ele. Uma coisa que eu aprendi muito com Jesus é que Ele não é um Deus passivo, Ele não é um Deus que simplesmente te fez e vai te colocar em um lugar e você vai viver assim de boa e não vai precisar ter um relacionamento com Ele. Não, o Senhor te criou porque Ele quer ter um relacionamento com você. E Deus, Ele te quer o tempo todo, todos os dias e a todo momento. E aí temos o outro discípulo, André, que pegou tudo que tinha em mãos e entregou para Jesus, já dizendo que aquilo não seria suficiente. Na verdade, nem era dele. Foi um rapaz que simplesmente viu o que ele tinha e provavelmente aquilo seria o lanche dele e ele entregou aquilo para poder repartir com outras pessoas. Ele provavelmente viu a grande multidão que tinha, ele sabia que não ia dar, mas ainda assim, ele teve a ação de compartilhar, a ação de gratidão e generosidade e entregou tudo o que ele tinha. E quando entregamos tudo o que nós temos para Jesus, Ele faz mais do que o suficiente para nós. O que eu quero dizer é que muitas vezes o Senhor nos manda fazer algo com o que nós já temos em mão. O que aquele rapaz tinha em mãos era 5 pães e 2 peixinhos. E isso foi o suficiente para Deus fazer um milagre acontecer naquele momento. Ele fez as multiplicações dos pães e dos peixes. E isso ficou marcado para a história. Mas ele teve que ter uma atitude, ele teve que ter coragem de ver aquele pouco e falar: ok, é isso que eu tenho em mãos e eu vou lhe entregar isso.
Eu acho muito irônico quando o André vai entregar esses 5 pães e 2 peixes para Jesus e ele fala: aqui estão 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E eu imagino na cabeça de Jesus, ele, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas, olhando para tudo aquilo, olhando para aquela pequenez de problema e ainda assim tendo compaixão dos seus filhos, porque eles enxergavam ali aquilo como um grande problema. E ali o Senhor nos dá uma lição. O Senhor nos chama para realizar o nosso chamado com o que temos em mãos. Eu não sei qual é o seu chamado pessoal, mas eu sei que meu chamado e o chamado de todo e qualquer cristão é ir e pregar o evangelho e fazer discípulos no nome do Senhor. Mas muitas vezes eu fico um pouco perdida porque eu fico, meu Deus, como é que eu vou chegar nas pessoas e falar sobre o Senhor? O que eu vou fazer? O Senhor é um Deus que realiza milagres e eu sou apenas uma pessoa falha. E eu tive esse diálogo com o Senhor muitas e muitas vezes, até o momento em que eu perguntei, Senhor, por que eu, uma pessoa tão falha e impotente, por que o Senhor me escolheu? E ele me respondeu, Vitória, essa é a graça. Essa é a graça. Você me tem, mas existem pessoas que não te têm e eu preciso que você chegue nessas pessoas. O Senhor precisa que você chegue em outras pessoas e o que você tem em mãos hoje já é mais do que suficiente para você ir, porque quem realiza o milagre não é você, mas o Senhor que habita em espírito em você. E você pode... Ah! Menino, eu lhe derrubei. Você tá bem? Eu espero que sim. Você não reclamou, então eu acho que você não se machucou. Mas aí você pode vir com alguns questionamentos, o que é totalmente natural, como por exemplo, Ana, eu não me sinto capaz, eu não sinto que eu vim para isso, eu não sei o que falar, eu realmente estou perdido. E adivinhe só, eu também não sou capaz, às vezes eu também me sinto perdida. Ninguém é perfeito, ninguém é capaz sem o Senhor. Nós só somos capazes porque o Espírito Santo de Deus nos capacita. E não é por nós mesmos, é para glorificar o nome do Senhor. Use a sua história como testemunho para se aproximar das pessoas e falar de Jesus. Para mim, não existe nada mais extraordinário do que alguém que convive com Jesus no seu dia a dia. Nada para mim é tão extraordinário quanto alguém que lava a louça e se deixa ser usada pelo Espírito Santo. E naquele momento, enquanto lava uma louça, está fazendo uma oração tão sincera que o Senhor responde ela naquela hora. Eu acho que nada para mim é tão extraordinário quanto o fato de que o Espírito Santo fala comigo em todos os momentos. Eu indo para a faculdade, eu indo para o trabalho, quando eu acordo, quando eu estou disposta a ouvir o Espírito Santo, ele fala comigo a todo momento. E para mim não existe nada mais extraordinário do que uma pessoa que vive com o Criador do Universo, vivendo em seu coração. Você tem ideia que eu e você temos esse privilégio do Espírito Santo viver em nós? E muitas vezes a gente se torna obesos espirituais, no sentido de que nós temos tantas bênçãos, mas a gente resolve acolher todas elas e nunca compartilhar. Quando na verdade a bênção ela é para ser compartilhada, a bênção não pode parar em você. Da mesma forma que aquele jovem entregou os 5 pães e 2 peixinhos, aquilo não parou nas mãos de Jesus e ficou apático, muito pelo contrário, aquilo foi multiplicado. Então a bênção que ele tinha em suas mãos se multiplicou para milhares e milhares de vidas. A sua história vai impactar outras pessoas, mas você precisa ter coragem para entender que você tem uma identidade em Jesus. Você precisa entender que você tem um chamado. E eu não estou dizendo que você não vai ter medo, eu não estou dizendo que você não vai ser uma pessoa medrosa. Dá medo, a gente fica assim, se sentindo incapaz. Mas a graça é lembrar que Deus, o Todo-Poderoso, está com a gente o tempo todo. E não somos nós que vamos fazer. É Deus, nós somos instrumentos de Deus e Ele quer nos usar. A pergunta que eu quero te fazer é: o que você tem em mãos hoje? E o que você pode fazer com isso hoje? Muitas vezes a gente se sente desmotivado a continuar no nosso chamado e na caminhada cristã porque a gente quer fazer muitas coisas em pouco tempo, quando na verdade todos os dias nós precisamos fazer de pouco em pouco, nós precisamos nos permitir que o Espírito Santo nos use. Muitas vezes a gente acaba se frustrando na nossa caminhada cristã porque a gente acaba querendo fazer as coisas sozinhos, quando na verdade é o Espírito Santo que nos guia, nos molda e nos forja para fazermos as coisas com a maior excelência que pudermos. A gente precisa entender que o nosso chamado não é um chamado solitário. A gente precisa entender que quem nos chama nos acompanha, nos guia, nos carrega se for preciso. Deus não é um Deus que te chama e te abandona no chamado. Ele é um Deus que te chama. Ele é um Deus que enfrenta as tempestades do mar com você. É um Deus que te coloca para andar sobre as águas com Ele.
Nós precisamos entender que o que temos em mãos hoje é suficiente para fazer o hoje acontecer. Então seja grato ao que você tem. Se hoje você tem 5 pães e 2 peixinhos, glória a Deus. Isso é suficiente para você se deixar ser usado para o milagre acontecer. E às vezes o milagre não é uma multiplicação para milhares de pessoas. Às vezes o milagre é você conseguir tocar o coração de uma pessoa de coração endurecido, sabe? E você consegue chegar com uma palavra de vida para essa pessoa e ela lembra que a vida é muito mais do que os pensamentos tristes dela. O que você tem em mãos hoje? O que você tem em mãos hoje que o Senhor pode usar? Obrigada por ter assistido até o fim. Se você não me conhece, eu sou a Navi. E para você que já me conhece, eu continuo sendo a Navi. E eu te vejo na próxima.